Bem-vindos ao curso completo de pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje eu trouxe mais um exemplo de plano de aula. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, hoje eu trouxe mais um exemplo de plano de aula, disciplina matemática para a turma de 4º ano. E o tema deste plano de aula é os números e suas ordens. Então, neste plano de aula, iremos trabalhar números e ordens, ou seja, casa das unidades, dezenas, centenas e milhares. Iremos trabalhar até a 4ª ordem neste plano de aula. Na introdução temos: ao propor atividades em que os alunos compõem e decompõem números, contribuímos para que eles compreendam que a posição em que o número se encontra influencia na quantidade. Nos objetivos: ler e escrever e ordenar números naturais até a 4ª ordem, compreender como se representam as quantidades, desenvolver a habilidade da escrita matemática, sabendo representar quantidades usando os algarismos. Então, iremos trabalhar com os alunos a questão da ordem, da posição dos números e que, dependendo da posição em que o número se encontra, o valor e a quantidade se modificam. Ou seja, numa casa de unidade, se eu colocar o número 0 e na casa de dezena o número 1, eu terei uma dezena. Se eu inverter essa posição e colocar o número 1 na casa de unidade e na dezena tiver 0, isso significa que eu vou usar os mesmos números, o 1 e o 0, só que invertendo as posições, a quantidade muda, ou seja, na primeira opção eu tenho uma dezena e na segunda opção eu tenho só uma unidade apenas. Conteúdo programático: ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas até milhar. Materiais utilizados: caderno, lápis e borracha. Na metodologia, o professor irá conversar com os alunos a respeito da posição dos números, ou seja, algarismos, dígitos, esclarecendo que, de acordo com sua posição, ele pode representar um valor quantidade diferente. Cada lugar que o número ocupa é determinado por uma ordem, sendo elas: primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e 4ª ordem. Com isso, o professor irá abordar a questão de que o mesmo número, dependendo de onde está localizado, pode ter seu valor representativo alterado de acordo com o lugar que ele ocupa. Após o professor exemplificar para os alunos que o valor que cada algarismo representa no número é o valor posicional do algarismo, associe esse trabalho com a representação dos números com as peças do material dourado. Isso vai contribuir para que compreendam o valor posicional do algarismo. Então, além dos exemplos utilizados, tanto por slide quanto por livro, texto ou imagens, o professor pode utilizar material dourado. Na avaliação: a avaliação acontecerá mediante observação da participação e envolvimento dos alunos na realização das atividades. O professor irá avaliar nas crianças alguns critérios como a participação dos alunos em meio ao conteúdo apresentado e a conversa sobre o assunto em questão, a interação das crianças e a exposição de suas ideias frente ao tema proposto, quais conhecimentos a respeito do assunto elas possuem, quais dúvidas elas apresentam a respeito do tema e qual o ponto de vista das crianças após falar sobre um número e suas ordens. Observações: além de todos esses fatores analisados, temos em mente que todas as atividades propostas neste plano de aula contribuem para que as crianças interajam entre si, se socializando e interagindo entre si. Então, neste plano de aula, iremos trabalhar unidades, dezenas, centenas e milhares. Fica a critério do professor, como atividade para este plano de aula, utilizar diversos exemplos de quantidades numéricas, ou seja, 50, 1000, 800, enfim. E as crianças irão decompor, ou seja,
Se a criança pegar o número 800, ela vai falar na decomposição: unidades, 0, dezenas, 0, centena, 8. Então, ela irá decompor a quantidade de 800. E isso ela pode fazer com qualquer número, desde da unidade até milhar. Então, o professor pode explorar diversas possibilidades de exemplos para trabalhar isso com a criança. A decomposição dos números até a 4ª ordem. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link que encaminha para o site. Lá vocês encontrarão este exemplo de plano de aula. E no final da postagem terá um link onde vocês poderão fazer o download deste plano de aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.